O mangaka que não sabe desenhar. Vídeo aí do Eric Arten. É um bom título, esse do Eric Arten. Esse daí é o linkzinho 2. Não, o Eric Arten é um cara que fala mais especificamente de desenho, né? Da arte, né? Ele não fala de... Ele não é generalista, ele é bem específico falando de arte e principalmente de técnica. Vamos lá, vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente. Kurumada não sabe desenhar. Essa foi uma das frases que eu mais ouvi durante toda a minha estadia nesse mundo de animes e mangás. Alguns até mesmo o comparam com o infame quadrinista Rob Liefeld, que possui um estilo de desenho que não é lá dos mais convencionais, se é que você me entende. O desgosto pelo desenho de Kurumada é tanto que quando eu fiz o meu vídeo falando sobre as piores artes dos mangás, alguns questionaram o porquê Cavaleiro. Essa arte aqui, ela é toda, como eu posso dizer, toda desproporcional, mas eu vejo um charme nessa aqui, no meio. Tem alguma coisa de, sei lá. Cavaleiros do Zodíaco não estava na lista. Há alguns motivos para isso e no decorrer do vídeo você vai entender. Mas antes de começar, um aviso ultra mega rápido só para falar que a Amazon deu uma endoidada e tá vendendo a mesa digitalizadora Wacom 4100 com um belo desconto. Na época que eu comprei a minha eu tinha pago 400 pila, então esse desconto tá valendo bastante a pena. Vou deixar o link dela aqui na descrição, pois comprando por lá você me dá uma bela de uma ajuda, beleza? Desculpa aí a propaganda, agora Adoro bora pro vídeo. Eu já vou mandar a real logo de cara. Na minha humilde opinião, dizer que o Kurumada não sabe desenhar é um exagero. Você consegue sim encontrar bons takes em CDZ, momentos onde o desenho está muito bem feito, gerando painéis muito bonitos. O grande problema é que isso daí não é uma constante. O grosso do mangá do ponto de vista técnico, levando os fundamentos do desenho como base, deixa muito a desejar. Me desculpem os fãs de CDZ, mas existem motivos para o pessoal implicar tanto com a arte do mangá. Seja pelos desenhos desproporcionais, anatomias quebradas, a aplicação de discurso muito ruim, falta de um gestual nos personagens e também de tridimensionalidade, já que eles aparentam serem muito planos, e já tivemos até mesmo personagem com 2 pés direitos na capa do mangá. São páginas com erros de desenho grosseiros e é até meio bizarro, pois você encontra, por exemplo, animais muito bem desenhados na obra, mas quando vai pro desenho de personagem, aí o negócio desanda demais. Mas daí alguns de vocês podem pensar, poxa Eric, isso daí é o traço da época, ele é um mangá antigo, dos anos 80 e tal, mas eu não concordo muito com esse argumento não, pessoal, pois esse negócio de que mangá antigo é mal desenhado, na verdade é uma bela de uma falácia. Você tem inúmeros mangás que são tão antigos quanto Cavaleiros do Zodíaco, mas que tem um desenho muito bem trabalhado. O Kurumada, pro pessoal que talvez não saiba, ele é mais... Ele até é um caso que eu acho até interessante, porque ele é quase um desenhista de shoujo, né? Dentro da Shonen Jump, né? É um caso bem interessante. Seja um Rokudenat Blues, Hokuto no Ken, o grandíssimo Dragon Ball e até o Devilman. Dizer que é da época eu concordo com o... Não, mas eu concordo com o desculpa, com o Eric Arten nesse sentido de... que muitas pessoas realmente usam o argumento de nossa, a arte não é tão bem trabalhada do Kurumada porque é da época. E realmente, na época que estava saindo o Cavaleiro do Zodíaco, estavam saindo coisas com... Se você pensar em detalhamento e tal, enfim... bem mais trabalhados, né? A arte dele parecia uma arte um pouco datada para a própria época que saiu, né? Quando a gente falou de Cavaleiros, a gente comentou sobre isso, né? Que a arte dele parecia mais datada, né? Para a época que estava saindo o Cavaleiros. A arte dele parecia muito anos 70, no meio indo pro final dos anos 80, né? Não que isso seja um problema, né? Mas devia dar uma diferença grande. Devia dar uma diferença grande no que você, tipo, tá lendo numa determinada obra, passa pro Cavaleiros, devia dar uma diferença interessante. Quero dinheiro. Dito isso, ótima página do nosso amigo Gonagai, né?
do Go Nagai, que é um ótimo exemplo, pois ele tem um traço levemente parecido ali com CDZ, mas ele é consistentemente bem desenhado, com um uso de preto e branco muito bom inclusive. E além disso, o problema de CDZ não é que o traço dele é antigo. Esse negócio de traço datado em ilustração é bobagem. No mundo dos games, você realmente tem essa questão do gráfico do jogo ficar datado, pois as evoluções tecnológicas foram... Não, depende. Eu entendi o que ele quis dizer. Tipo, você dizer que algo é pior porque ele tem uma... porque ele é de determinada época e dizer que aquilo é ruim, eu acho que realmente é um... Meu ponto aqui, pra não fazer... pra não criar nenhum tipo de divergência, até porque eu tô concordando com ele, é que você batia o olho, né, no desenho dele e não parecia ser um desenho exatamente da época. O que quer dizer da época? Toda época tem um certo tipo de tendência de como a arte vai ser, de como vai ter um certo tipo de traço e tal. Enfim, né? Nem vou entrar nesse assunto de traço, porque, né, tem gente que fica maluca e fala traço, né? Que, tipo, não, traço é só um risco, né? Um estilo, né? Cada um tem um certo... Cada época tem um certo estilo, né? E o dele não parecia exatamente o estilo da época, parecia um estilo de uma pessoa um pouco mais velha, né? Meio que mais antiga, né? Então era mais essa questão. Foram tão absurdas que deixaram os gráficos dos jogos 3D antigos completamente envelhecidos. Se você pegar, por exemplo, um Final Fantasy VII, que é um dos meus jogos favoritos, eu amo esse jogo, apesar dele ser um jogo incrível, o gráfico dele envelheceu muito mal. Mas graças à tecnologia presente hoje em dia, a gente pode apreciar os gráficos do Final Fantasy VII Remake, que ficaram maravilhosos. Mas se você pegar as ilustrações de personagens desse jogo que foram feitas pelo Tetsuya Nomura, apesar de você olhar para elas e conseguir sentir que é um desenho antigo, elas continuam sendo muito bonitas, não envelhecendo da mesma forma que o gráfico do jogo. E a mesma coisa acontece com a arte de um mangá. Você sabe que ele é antigo, pois o desenho dele tem influência de um estilo que era tendência em épocas passadas, mas isso não reflete a qualidade técnica da ilustração. Então, para mim, o problema no desenho do mangá de Cavaleiros do Zodíaco não é um problema de estilo, mas sim um problema de técnica, pois, como eu disse, em diversos momentos ele está mal desenhado e isso acaba deixando o desenho feio. Claro que essa questão de algo ser feio ou bonito tem ali a sua dose de subjetividade, e eu sei que muitos de vocês conseguem ignorar esses erros e achar o desenho do Kurumada bonito. Não é o meu caso, e eu acho que isso daí mancha demais o trabalho dele. E o Kurumada, muitos anos depois, ainda continua cometendo essas mesmas presepadas. Se você pegar essa arte aqui que ele fez em 2010 para o filme Fúria dos Titãs, você vai reparar que a mão do personagem está invertida. Então, décadas depois, você ainda vê ele caindo nas mesmas presepadas. Ele é um brincalhão. Mas aí você pergunta, poxa, se você acha o traço do CDZ tão feio, então por que ele não está naqueles 2 vídeos que você fez falando sobre as piores artes dos mangás? Teve 2 motivos para eu não colocar ele lá. O primeiro é porque a quadrinização de Cavaleiros do Zodíaco é boa e isso faz parte. Cara, esse bagulho que o Kurumada faz é um bagulho que eu, pelo menos eu, assim, no que eu já li, eu vejo muito pouco e eu acho muito da hora essa paradinha aqui que ele faz. Ele faz pra caralho isso no mangá. Eu acho muito legal. Da produção visual. Ela é quase como se fosse a direção de um filme, sabe? Se você pegar o mangá de CDZ, por mais que o desenho não seja a coisa mais palatável do mundo, a forma como a coordenação dos quadros é feita é o que faz a história. Ah, mas isso aí é uma coisa geral do mangá, é uma linguagem do mangá, né? Ele ser nesse estilo, assim, no geral, o mangá, quando ele é uma grande, inclusive uma grande diferença do mangá pro quadrinho ocidental é esse, né? Ele é feito bastante com ação, bastante pra sequências de coisas, né? Quadrinho, né? A diferença do quadrinho japonês pro quadrinho ocidental, né? Porque comic, quando você fala comic, o pessoal associa com de herói, né? Tô falando no geral mesmo. O quadrinho, no geral, ele tenta trazer uma mensagem numa página só. A quadrinização do quadrinho japonês, não. Ele tenta pegar uma ideia aí trabalhando. E eu acho que é uma coisa interessante, inclusive, que eu acho uma das coisas que faz o mangá ser mais palatável pro público em geral é também essa parte. De como ele se... Quero dinheiro.
Boa noite. Como ele Espero conta, que né? esteja melhor, Hit. Tô melhorando no Hitsuit, obrigado. Obrigado pelos 11 meses. Fluir e ser gostosa de acompanhar, além de conseguir engrandecer certos acontecimentos e torná-los Isso tem no... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aproveitar que a gente tá aqui. Esse livro aqui, ó, vai ter uma parte lá... Dá pra arrumar fácil dos ditos escusos, tá? Não se preocupem com o preço. Mas tem um momento aqui que ele vai entrar exatamente nas diferenças entre o quadrinho japonês pro quadrinho... pros outros quadrinhos, né? E aí ele vai entrar nesse assunto da linguagem do quadrinho japonês e como ele tem essa ligação forte com o cinema e por isso que também, inclusive, ele vai ser mais... A forma que ele vai contar, assim, no enquadramento é diferente. Não vou entrar em muitos detalhes, mas é interessante dar uma olhada depois. os mais interessantes. No mundo dos mangás, é super comum a gente encontrar dois tipos de obras. Aquelas como o CDZ, que tem um desenho ruim, mas a quadrinização é relativamente bem feita. E outras onde o desenho é bom, mas a quadrinização é fraca, tipo o mangá de Evangelion. A ilustração do Yoshiyuki Sadamoto, que desenha o Evangelion, ele fala mais de quadrinhos americanos porque o cara que escreveu esse livro é americano, né? Mas ele fala mais da diferença entre quadrinhos americanos e o japonês. Mas ele fala alguma coisa sobre franceses e tal. é maravilhosa. Eu fico babando no desenho do cara. Mas a quadrinização em boa parte do mangá é inexistente. É só um monte de imagem bonita pipocando na tela. Eu entendi a ideia dele, que ele quis dizer que é uma... É tudo dialética, né? Ele tá querendo dizer que a quadrinização do Kurumada é muito boa, mesmo ele tendo uma técnica ruim de desenho. Aí ele pegou o exemplo do mangá do Evangelion pra dizer que ele é muito simples, mas muito simples não reforçaria o discurso dele. Então ele usou a palavra aqui mais forte, né? Isso é mais... pra reforçar discurso, né? A internet te obriga a fazer esse tipo de coisa. É inexistente, é só um monte de imagem bonita pipocando na tela, não tem direção de quadro nenhuma ali. O mangá é basicamente um storyboard do anime, mas com a arte do Sadamoto. Aí o Eric Carter deu uma entregada que ele não leu o mangá. Deu uma entregada forte que ele não leu o mangá. Pelo menos não leu o mangá todo, né? Porque o mangá vai pra lugares, né? Quem lê o mangá sabe que, porra, não é a mesma coisa não, mano. Papo reto. Enfim. É isso. O ideal é que o mangá tenha as duas coisas bem feitas, né? Tanto a ilustração quanto a quadrinização. Pô, sabe um mangá que tem a quadrinização boa? O Shingeki no Kyojin, né? Shingeki no Kyojin tem quadrinização boa. Tipo um vagabonde da vida, sabe? Agora, o segundo motivo do porquê eu não coloquei o CDZ naquela lista foi por conta das armaduras que eu particularmente acho bacana, em especial as de ouro. Esse negócio da armadura ter uma forma de constelação e depois cada parte Pois é bem legal. se converte em peças de uma armadura para um corpo humano, eu achei muito interessante e criativa. Quando você pega esses esquemas... Inclusive eu gosto bem mais das armaduras no mangá do que no anime. Eu acho que no mangá realmente parece uma armadura, né? No anime, às vezes, parece que tá só com uma roupa de lycra por cima. Eu não curto tanto, que não. o Kurumada desenhou dessas armaduras, exemplificando cada uma das peças, como que funciona. Você vê que é um negócio bem caprichoso, sabe? E eu vejo muito mérito nisso daí. Claro que eu acho a versão do anime muito mais bonita, né? Na verdade, toda a parte estética do anime eu acho bem melhor trabalhada. Pô, aí é foda também, né? Ele me fudeu aqui, né? Mas é foda, ele botar as armaduras de ouro, aí depois ele mete a armadura do Seiya. Mas aqui, ó, o que eu falo é isso aqui, ó. A armadura é muito chapada, parece que tá no... Aqui, pelo menos, tu vê que parece um negócio de metal aqui, segurando o corpo dele, sabe? No anime eu sempre achei que parecia uma roupa por cima. Eu gosto, obviamente, acho bonito, gosto muito do design do Araki, né? Mas é difícil de ver como uma armadura. E esse capacete é muito legal, inclusive. Eu gosto bastante daquele traço do Shingo Araki, que pra quem não sabe é o character design da série. Os designs dele têm uma certa elegância e eu acho que melhorou demais os desenhos do mangá. Então assim pessoal, apesar de eu achar o traço do Kurumada ruim na maior parte do tempo, tem coisa ali que dá pra salvar, sabe? Então essa daí é minha opinião a respeito do traço do Kurumada. Pessoal que gosta da arte dele, por favor não levem pro coração nada que eu falei aqui, tá? Se quiser discordar de mim aí nos comentários,
fica à vontade, pois nós continuamos amigos. E basicamente era isso que eu queria falar hoje, pessoal. Eu agradeço demais por você ter assistido esse vídeo até aqui, valeu de verdade pela audiência. Também agradeço a cada um dos membros do meu canal que tem me apoiado financeiramente, valeu de verdade por essa ajuda, meus bruxos, e a gente se vê no próximo vídeo. Cara, eu acho esse negócio aqui que ele faz sempre, eu acho sempre muito legal. E ele faz isso aqui pra caralho no mangá. Mas toda vez que ele faz eu acho legal. E ele tem um negócio tipo isso aqui, ó. O Kurumada, inclusive, ele tem uns bagulho que remete meio aqui a quadrinho americano, né? Posso estar falando besteira, mas esse tipo de página, assim, que é mais explicando tudo numa página só, é uma coisa bem de quadrinho americano, né? E o Kurumada tem bastante disso. Eu não sei até onde ele foi influenciado por quadrinhos americanos. Deve ter sido bastante, porque ele tem bastante coisa assim de linguagem, né? É difícil de encontrar do mangá, coisa do mangá assim fácil. A página que você não vê o soco e mostra apenas o resultado? Sim, sim. É uma coisa fazem muito em comic principalmente, né? O cara dá o soco e aí é só, tipo, deu o soco, o cara morreu, tipo, ou perdeu, tá ligado? E não tem aquela sequência, o cara dá o soco, o cara voa, acontece tal coisa, que tem muito no mangá no geral, né? Mas é só linguagem, né? Não tem certo e errado. Mas bem... Muito bom o vídeo do Eric Art. Tá aí, né? O homem manja, não tem jeito.